Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Com essas palavras, nós começamos esse novo dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida, agradecido pela noite e suplicando a Deus que esteja conosco nesse dia de 24 horas. O nosso pedido a Deus nesse primeiro encontro é que Ele nos abençoe e que abençoe também as pessoas que nós amamos. Nós sonhamos muito em breve ver Cristo voltar aqui a essa terra, buscar os seus filhos. Nós queremos a cada dia estarmos preparados para podermos nos encontrar com o nosso Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. O céu não será o mesmo se nós não tivermos ao nosso lado as pessoas que nós amamos. É por isso que também nessa manhã nós intercedemos por essas pessoas também. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 103, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, o verso 1. Nós precisamos, com a nossa vida, bendizer o nome do Senhor. As nossas palavras, as nossas ações, a maneira como nós nos vestimos, nos alimentamos, nós precisamos bendizer o nome do nosso Senhor. E pedimos a Deus que a nossa vida seja um louvor, que seja aceito pelo céu e a mão dele e a bênção dele esteja sobre a nossa vida. Cada manhã nesse canal nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 24, o verso 1 e o verso 2. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito que Davi estava no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas, nas penhas das cabras monteses. Quando nós rejeitamos o poder de Deus sobre a nossa vida, nós estamos dando abertura para que um outro poder conduza a nossa vida. Nós podemos ver isso claramente na vida de Saul. Saul rejeita que Deus conduza a sua vida e automaticamente nós podemos ver que ele foi atormentado por forças malignas. Se Saul tivesse permitido que Deus conduzisse a sua vida seria cheia de frutos do Espírito, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas pelo fato de rejeitar o poder de Deus sobre a sua vida, Saul agora produz os frutos do que é mal. Ciúmes, inveja, insegurança, perseguição. Isso fica muito evidente na vida de Saul. O contrário de Davi. Davi permite que Deus conduza a sua trajetória e nós podemos ver um homem controlado, um homem conduzido pelo Espírito, um homem manso, um homem humilde, um homem perdoador. Mas cabe a cada um de nós, na nossa trajetória, fazermos as nossas escolhas. Quem é que é o Senhor da nossa vida? Depois que Saul voltou de ter defendido o território dos israelitas, ele mais uma vez volta a buscar onde encontrar Davi. E ele recebe informações que Davi estava escondido em algumas cavernas em En-Gedi. En-Gedi é uma região montanhosa que fica num oásis ao lado do Mar Morto, onde muitos camponeses usavam essa região para plantar vinhas. E foi nessa região montanhosa que Davi estava com seus soldados escondidos no mais interior de uma dessas cavernas. Saul estava com 3.000 soldados ao encalço de Davi, e por não saber onde Davi se encontrava e por não conhecer todas as cavernas, Saul escolhe descansar na entrada de uma dessas cavernas. Só que ele não sabia que no interior dessa caverna estava Davi com seus 300 soldados. 1 Samuel, capítulo 24, verso 4, a Bíblia diz o seguinte: Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. Far-lhe-ás o que bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Não há um registro prévio de como os homens de Davi souberam que Saul estava deitado na entrada da caverna onde eles se encontravam.
O fato é que eles conseguiram identificar a Saul e falaram para Davi que Deus estava lhe dando a oportunidade para eliminar o seu inimigo. Os homens de Davi sabiam que se Davi matasse Saul na entrada da caverna, a perseguição acabaria. Davi voltaria para sua casa, viver com a sua família normalmente. Logo em seguida, a nação de Israel o nomearia como sendo o rei de Israel, até porque ele já tinha recebido essa unção para exercer esse ofício. Mas aqui está o diferencial na vida de Davi. Quem de fato conduzia a vida de Davi era o Senhor. Se Davi tivesse matado Saul na entrada daquela caverna, Davi não seria nada melhor do que o homem que estava ali procurando. Mas o fato de Davi ter recusado matar a Saul na entrada daquela caverna demonstrava que ele era muito superior a Saul. Querido amigo, veja que Deus tem algumas formas de falar conosco. É no versículo 5 que nós podemos ver que Davi sentiu a sua consciência pesar. Deus estava falando com ele. E entenda, nos dias em que nós estamos vivendo também, Deus fala conosco através da nossa consciência. É claro que não é a única forma pela qual Deus fala conosco. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus pode falar conosco através de uma música. Deus pode falar conosco através de um conselho de um irmão. Mas nesse momento Deus estava falando com Davi através da sua consciência. Davi sabia de uma coisa: Saul era um ungido do Senhor. Quem é que teria autoridade para levantar as suas mãos contra um ungido do Senhor? Ele, por mais que fosse ungido, ele sabia que não tinha essa autoridade para agir daquela forma. Eis a razão pela qual Deus estava ali incomodando pelo fato dele ter cortado o manto da vestimenta de Saul. Me permita nessa manhã falar para você: não perca essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Tenha certeza que no decorrer do dia você pode ouvir a voz de Deus falar a você. Você pode em algum momento ouvir uma repreensão do céu, mas esteja com o coração aberto, esteja com os ouvidos abertos. Se essas orientações estiverem em plena harmonia com a palavra de Deus, tenha plena convicção, seja humilde. Se for necessário pedir perdão, peça perdão ao Senhor, porque é Deus falando com você. Foi o próprio Davi que conteve os seus homens, como você pode ver no verso 7. Ele poderia ter colocado lenha na fogueira, ele poderia ter incentivado os seus homens a matar Davi. Por mais que ele falasse: eu não faço, mas vocês podem fazer. Já que eu sou ungido, mas vocês não são, vocês o façam. Mas não foi isso que Davi fez. Ele conteve os homens que estavam ao seu lado. Ele estava esperando no tempo de Deus. Nada melhor para nós na nossa vida aprendermos a administrar a ansiedade que muitas vezes nos incomoda. Esperarmos no tempo do Senhor é a melhor maneira que todo cristão pode viver. Eu e você a cada dia somos testados como Davi foi testado naquela caverna. A sua vida estava sob o controle do poder de Deus. Nós precisamos a cada dia vivermos no mesmo nível de patamar que Davi viveu, sendo conduzido pelo Espírito do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvido às palavras dos homens que te dizem: Davi procura fazer-te mal? Saul tinha seus conselheiros, Saul tinha liderados, Saul tinha pessoas que também influenciavam a sua vida. A maneira pela qual Saul se comportava dependia muito do que também Saul ouvia dos seus conselheiros. Todos nós precisamos aprender na vida a filtrar aquilo que serve de bom para nós e aquilo também que nos prejudica. Saul já não conseguia fazer essa distinção. Querido amigo, jamais se esqueça, se nós ouvirmos um conselho que esteja em harmonia com a palavra de Deus, de acordo como Deus determina que possa ser, nós precisamos dar ouvido a esse conselho. Já ouvi algumas pessoas que são estudiosas da palavra de Deus fazer algum tipo de afirmação. Por que é que o Deus do Antigo Testamento pedia para que se agisse olho por olho e dente por dente, sendo que o Deus do Novo Testamento já é um Deus do amor, o Deus do perdão, o Deus da misericórdia? Mas gostaria de corrigir essa visão. Quando nós olhamos para a atitude de Davi, Davi teve nas mãos a oportunidade de agir olho por olho, dente por dente.
mas nós podemos ver que Davi agiu com misericórdia, Davi agiu com amor, Davi agiu como Jesus Cristo agiu no Novo Testamento. Embora Davi estivesse vivendo no Antigo Testamento, as suas ações revelam como é que Deus esperava que os seus filhos pudessem agir e viver quando construísse um relacionamento com o Senhor. As leis dadas por Deus no Antigo Testamento era para nortear uma nação, mas o plano de Deus sempre foi que os seus filhos colocassem dentro do seu coração as suas leis, as suas verdades, amassem a Deus com todas as suas forças e eles aprenderiam a agir com a graça, com amor e com misericórdia. Gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã do versículo 11 ao versículo 14 do capítulo 24 que nós estamos estudando nessa manhã. Queria chamar a tua atenção para a postura de Davi. Ele se coloca numa condição de um ser humano humilde. As palavras que ele usa no texto, ele se coloca como se fosse uma pulga, um cão. Ele estava dizendo que Saul estava dando muita atenção para um fato que ele não deveria valorizar. Até porque Davi era genro de Saul. Agora Saul age como Judas. É um arrependimento falso. Não era uma declaração do coração. Embora Saul estivesse chorando, mas o seu choro não vinha do mais profundo sentimento do seu coração. E é nesse momento que Saul faz um pedido a Davi. E quando Davi se tornasse rei de Israel, ele não eliminasse os seus descendentes. E vale a pena ressaltar nessa manhã, depois que Davi assume o reino de Israel, Davi não elimina os descendentes de Saul. Fica muito evidente para nós nessa manhã que, embora Davi ouvisse as declarações de Saul, mas Davi não confiava nas palavras de Saul. No versículo 22, nós podemos ver que Davi e os seus soldados buscam uma fortaleza, um lugar seguro para que pudesse se refugiar. Se ele tivesse sentido segurança nas palavras de Saul, ele teria permanecido ali onde ele estava, mas ele busca um lugar seguro para que ele pudesse se refugiar com os seus soldados. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 24, eu e você, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. Na nossa vida, se nós formos perseguidos, nós precisamos confiar na mesma justiça que Davi confiou. Por um ímpeto, Davi corta o manto de Saul, pensando em fazer um ato de bondade para demonstrar a sua bondade e a sua honestidade. Davi fez algo que doeu o seu coração. É uma evidência de que o poder de Deus conduzia a sua vida. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar atentos à voz de Deus falar ao nosso coração. Nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual para entendermos o momento certo, na hora certa, que Deus está falando conosco. Desfrutar de uma paz onde não mais conseguimos ouvir Deus falar conosco, essa paz não é segura. Se porventura em algum momento da sua vida você souber que Deus colocou diante de você o seu inimigo, não aproveite essa oportunidade para matá-lo. Davi não agiu dessa forma. Davi sabia claramente que agir dessa forma estava contrário à palavra de Deus. Davi sabia como é que Deus conduz a vida de um ser humano. Os conselhos, as orientações, a voz de Deus, ela deve estar em conformidade com a sua palavra. Quando ouvir um conselho ou uma orientação, mesmo que esse diga que é divino, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, rejeite esse conselho, rejeite essa orientação. Deus não irá contradizer a sua palavra, ele sempre vai afirmar que já está escrito. Nessa manhã, o meu pedido a Deus que abençoe a tua vida, que nos tome nas suas mãos, que nos conduza no decorrer desse dia e no final da tarde nos traga para os nossos lares, para vivermos em conformidade com os nossos familiares. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nos permita a cada dia vivermos em harmonia com a tua palavra. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.